Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo. Se você é pai, mãe, tio, tia, vô, avó, você já parou para pensar que o que uma criança precisa não é brinquedo caro, não é viagens incríveis, escolas fenomenais e amigos de luxo? Não, 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 não. As crianças não precisam disso. Às vezes a gente fica pensando, né? O que, que eu vou comprar de presente de aniversário? E se é pai, se é o cuidador, geralmente começa a trabalhar horrores para conseguir bancar a existência dessa criança com ofertas, presentes que sejam de valor. Mas a criança, depois que cresce, ela não vai lembrar destes presentes caros. O que ela vai lembrar é dos momentos incríveis, engraçados, pura gostosura com os seus cuidadores. Seja irmão mais velho, primo, tio, tia, mãe, pai, avô, avó, quem for. E não é nada incomum que na clínica, quando a gente vai em busca dos traumas, seja porque está com crise de ansiedade, crise de pânico, até coisas simples, sabe? Medo de voar, medo de se expor em público, bloqueios que impedem a vida de prosperar, dificuldades no relacionamento, a gente volta lá para a infância. E quando a gente volta, é um deserto. É lamentável. E eu vou compartilhar com você uma história, claro que eu não vou entrar em detalhes da história, né? A história de um paciente, que ela é muito parecida com a de outras dezenas de histórias. Eu pedi para ele essa autorização, não vou falar o nome, é claro que não, mas ele estava achando muito curioso, que ele estava ficando emocionado demais. Então, é uma pessoa maravilhosa, super determinada, papo reto, precisa fazer alguma coisa, vai lá e resolve, mas quando chegava para ele algum videozinho de uma criança cantando, se apresentando, e aí a câmera vai e mostra, né, dá o close nos pais, os pais, uau, que lindo, maravilha, maravilhoso. E ele chorava. E ele não conseguia entender por que se emocionava. Não tinha nada demais. Era uma apresentação bonita, os pais ali acompanhando, uma família bonita, nada demais. A família dele é muito bonita também. As nossas famílias, quando a gente para olhar, é claro que de dentro. As nossas famílias, elas são bem estranhas, não são, não? É difícil achar uma família que não seja estranha. As famílias são muito estranhas, porque as coisas acontecem lá dentro. As coisas acontecem dentro daquela casa. Aqueles indivíduos mal resolvidos. Eu não queria ser indelicada, mas eu te conheço, eu sei que você é mal resolvido também. Não queria me expor, mas eu sei que você me conhece e você deve desconfiar que eu sou mal resolvida também. Essa sociedade, meu bem, é difícil encontrar uma coisa que não esteja mal resolvida aqui. O negócio é a gente conseguir encarar os perrengues, os problemas, para resolver. E esse rapaz, ele decidiu encarar. Só que de tudo que ele trouxe para a sessão naquele dia, essa não parecia ser a coisa mais importante. Mas tinha ali uma pessoa chorando quando via criancinhas bonitinhas cantando e se expondo. E a gente se aprofundou nas lembranças de infância. Chegou num ponto da sessão em que eu falei: tenta acessar essa memória de infância, faz de conta, né? Usa a imaginação. E fala para tua criança que ela pode pedir o que ela quiser. Ela pode pedir tudo, porque com certeza sua mãe e seu pai ralaram pra caramba para te criar, né? Para garantir que você estivesse aqui hoje, nesse momento da sua vida. Mas faltaram coisas, porque sempre vai faltar coisas. Sempre. E é por isso que a desigualdade social, ela ferra muito. Porque assim, em condições normais de vida,
vai faltar coisas para a criança. Não estou falando de bens materiais necessariamente, mas vai faltar. Mas quando falta bens materiais, quando falta acesso, aí falta coisa demais. Aí é um excesso de falta, é um excesso de sofrimento, é um excesso de trauma. E nisso a sociedade vai se adoecendo também por excessos e excessos, né? De um lado, falta demais, buracos, abismos na alma, e por outro, excessos demais para se consumir, né? E consome, porque realmente, né? Haja consumo para ver se tapa esses buracos, né? Mas enfim, falei para ele: escolhe, pede pro teu menininho aí escolher qualquer coisa. E ele foi lá, né? Na tarefa dele, lá na imaginação dele, usando as técnicas que a clínica nos permite, e ele voltou do exercício chorando, estarrecido, quebrado. Meu Deus, que coisa triste, que coisa dolorida. Você faz ideia o que foi que a minha criança pediu, né? O que a lembrança, né, da minha criança falou que queria para parar de sofrer? Queria que a mãe desse a mão e caminhasse junto um pouquinho e fizesse uma refeição compartilhada na mesma mesa, olhando no olho, e deixasse dormir um pouquinho na cama dela depois. A minha criança queria afeto, só isso. Não pediu brinquedo, não pediu viagem, não pediu sorvetes, pediu a mão da mãe. E para ele aquilo foi muito dolorido, porque ele se lembra de ótimos momentos com a mãe, mas aquela lembrança que ele acessou foi de falta. E veja, eu não estou forçando a barra quando eu digo que essa história, ela se assemelha demais da conta em quase todas as histórias quando a gente vai para a infância. É claro que tem algumas onde a falta ela é realmente imensa, porque contém violências e violências explícitas ou violências implícitas, mas super escancaradas para quem tem olhos de ver. E a nossa sociedade não é treinada para ter olhos de ver, né? Tanto que quando a gente trata a família como sagrada, e sim, a família é sagrada, mas usa esse termo para dizer: não entrem nas nossas famílias, a escola não pode ficar ensinando o que é certo ou errado, porque é o pai e a mãe. Então, é que é lá na infância, dentro da família sagrada, onde acontecem os maiores abusos contra crianças. Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, é lá na Sagrada Família, porque estes pais não foram orientados, eles estão dando o melhor deles, mas eles não foram orientados. Então, desde os tapas, as proibições à base de grito, e os pais brigando na frente das crianças, até coisas mais pesadas e complexas mesmo, isso destrói o futuro dessa criança. Isso destrói a estabilidade, a autoestima, a autoconfiança, e destrói. E depois essa pessoa, se ela tiver sorte para pagar terapias, tudo bem. Caso contrário, não. E é por isso que sim, as escolas precisam ensinar às crianças o que é aceitável e o que não é aceitável. Porque dentro de uma família abusiva, tudo parece aceitável, né? E olha, só estando dentro da clínica para ter noção da quantidade de abusos que existem. Mas enfim, esse exemplo que eu estou dando aqui não se trata de abuso, se trata da ausência materna e paterna, porque onde é que estão esses pais? Tentando pagar a vida, tentando pagar aluguel, tentando colocar comida dentro de casa. E aqui tem uma coisa interessante, que essa situação ela vai acontecer com as pessoas que realmente têm uma vida. A nossa sociedade ela é completamente desigual, né? A gente não vai falar que a gente é dividido por castas, porque esse não é o nome que a gente dá, né? Mas até na hora do casamento a gente faz ali o contrato dizendo que na hora que acabou cada um com o seu, né? Se eu venho de um padrão mais alto que você, isso vai se manter depois da separação, né? Eu continuo cheio da grana e você continua pobrinho. Para isso, as leis estão aí, né? Para garantir que a gente continue mantendo a desigualdade mesmo depois do casamento. Mas
Seja uma família mais pobre ou uma família mais abastada financeiramente, essa corrida atrás do dinheiro, ela é igual. A diferença é que as famílias mais pobres não têm escolha mesmo. Eles têm que ralar, sair todos os dias super cedo de casa para ver se conseguem voltar com o dia de amanhã garantido. Se for demitido, vai ter que correr, porque pode ser que não dê tempo de conseguir um outro trabalho a tempo de pagar o aluguel. Enquanto isso, a criança está lá. Ela está sozinha, ou ela está com um cuidador que já não tem saúde e energia para cuidar dessa criança. Enfim, numa situação mais precária socialmente, vai ter que ralar para garantir a existência daquela família. Mas à medida em que se cresce financeiramente, né, classe média alta, continua essa corrida, porque aquela escola, ela tá fraca, precisa melhorar, e precisa melhorar. Aí já viu, né? Aumenta o uniforme, aumenta o valor do lanche, aumenta o valor da passagem, aumenta o valor das roupinhas que precisa vestir, porque os amigos vestem roupinhas caríssimas e não repetem a roupa. Então, assim, é cada vez mais dinheiro, é cada vez mais ausência. Então, é algo para se refletir. Parece que é uma coisa que não tem saída. Como é que a gente resolve isso? Os pais não têm tempo para ficar com os seus filhos. E essa loucura, dessa coisa que é insaciável de trabalhar para trazer dinheiro para casa, para aumentar a qualidade de vida, é uma vida vazia. É uma vida sem contato. É uma vida que, quando se tem o contato no final de semana, é um contato cansado, porque precisa descansar. E se fosse um projeto de um tempo limitado, é 1 ano, é 2 anos, e depois isso não é mais aceitável, tá bom? Porque a gente precisa se conhecer antes da vida acabar. Mas não é. É um projeto para o resto da vida. Porque esse é o grande lance do capitalismo. Sempre tem novidade por aqui, sempre tem coisas fresquinhas e a gente precisa, porque se a gente não consumir, a gente fica à margem. Mas a gente fica à margem de quê? Dá uma refletida nisso, né? Principalmente se você concorda com esse termo do sagrado, né? A família é sagrada. Porque se ela é sagrada de verdade, o quanto que você está investindo de verdade na sua família? Então, veja o quanto do seu tempo está sendo investido para que você tenha uma casa melhor para a família, um carro melhor para levar a família, uma escola melhor para educar a família. E só que essa família não se encontra dentro dessa casa. A família não aproveita o interior desse carro para ser levado para eventos gostosos. E a escola, ela devolve aquela criança completamente exausta de tanto estudar, de tanto ser sugada, de tanto ser cobrada. Essa criança vem parar aqui no meu consultório com um estresse já no limite, com pensamentos super negativos e perigosos. Esse pai, ele vem parar aqui no meu divã, porque por mais que ele se esforce, ele não consegue sair do lugar e é brigas dentro de casa, porque dizem que ele é grosso, mas só ele sabe o que ele tem que aguentar para dar o melhor para a família, e por isso brigas. Mães que vêm aqui pro meu divã, porque elas não sabem o que fazer, elas não conseguem sentir amor, elas sentem tanta tristeza ou raiva ou cansaço, porque elas estão esgotadas. E todos eles, quando a gente volta para a lembrança e para os traumas da infância, eles estavam sozinhos. E veja, às vezes os pais estavam lá, mas eles não estavam presentes de verdade. Eles não perceberam a lágrima da criança escorrendo. E a criança já não falou mais, porque depois de ter falado 10 vezes e não ter sido ouvida, ou ter sido ignorada, ou ter escutado "engole esse choro", ela entende que não adianta mais compartilhar. Quase todas as pessoas que chegam na clínica, quando a gente volta na infância, tem uma infância vazia. E tudo o que elas realmente queriam era um abraço, era uma mão dada, apertadinha, era um olho no olho, dizendo: eu tô aqui, eu tô te enxergando, fala para mim o que você precisa. E não são brinquedos caros, não são escolas caras, não são excursões para parquinhos do imperialismo, não é! É um abraço bem dado, é um olhar que encontra o coração, que atravessa a alma, mas num abraço gostoso. Então dá uma refletida nisso. Aproveita e tenta lembrar da tua infância. E aqui tem uma boa dica.
Se você teve uma infância mais tristinha, mais solitária, sabe o que você pode fazer? Revisitar a sua infância e levar tudo isso que eu falei, esse abraço, esse acolhimento, esse olho no olho. Você pode voltar lá, sabia? E é mais ou menos dentro de um faz de conta, falar com a sua criança. Eu entendo a sua dor, eu enxergo porque eu sinto dentro de mim. Mas agora eu tô aqui para cuidar de você. É mais ou menos assim que a gente vai desfazendo alguns bons traumas. É claro que tendo uma orientação, tendo alguém para pegar na sua mão, para te dar suporte, porque revisitar dores da infância são dores muito doídas, muito mesmo, porque para as crianças quase toda decepção, quase todo abismo com o qual eles se deparam parece a morte. Eles não sabem, eles não têm essa visão macro da vida, não têm uma regulação emocional bem feitinha. Inclusive, veja aí como é que está a sua regulação emocional. Muitas vezes, a nossa mente, ela pode até estar aqui, nesse momento do agora, nessa idade adulta na qual nós estamos, mas as nossas emoções facilmente estão congeladas lá no tempo emocional da infância. E é por isso que dói tanto. E aí, quando a mente aceita entrar e revisitar aquela emoção, ela descongela e ela amadurece e ela chega. E aí, chegando no tempo do hoje, no tempo do presente, a nossa inteligência emocional se encontra com a inteligência racional com a emocional e a gente amadurece. E a gente consegue lidar melhor com a frustração. E a gente vira mais dono do nosso próprio nariz. E a gente entende que chega de rodar na rodinha do hamster. Vamos viver aquilo que realmente importa, que é o presente. E para isso, precisa ter tempo. E eu estou falando com você e usando isso para mim também. Porque essa reflexão é para todos nós. Agradeço demais essa sessão que você trouxe para mim hoje, hein? Que agora eu vou dar uma refletida também sobre isso. Um beijo para você. Grata pela companhia.